começamos hoje o capítulo 7. O capítulo 7 precisa ser inserido no contexto do capítulo 6, cujo título, reparem bem na Bíblia, é a abertura dos 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois, no mesmo capítulo 6, temos a abertura do 5º selo, a partir do versículo 9. E o 6º selo é aberto a partir do versículo 12. São abertos 6 selos. Fica faltando um. Detalhe: esse último selo não vai ser aberto em todo o capítulo 7. Vai ser aberto no primeiro versículo do capítulo 8. Então, o que é que nós temos no capítulo 7, Dom José? Nós temos a continuação da reação, por assim dizer, da igreja aqui na terra e também no céu, diante do que Deus já revelou com a abertura desses 6 selos. São 7 selos. Deus revela, por assim dizer, a totalidade do seu plano, da sua vontade, do seu desígnio para a humanidade. Abrir o selo significa revelar o segredo. O selo é o símbolo do sigilo. É o símbolo, a garantia de que aquilo que está naquele recipiente selado é sigiloso, é oculto, não pode ser aberto, não pode ser dado a conhecer às pessoas. Deus mesmo é o Cordeiro, é o próprio Jesus Cristo quem vai abrindo os selos. Ou seja, Jesus dá a conhecer paulatinamente à sua igreja qual é o plano de Deus, o desígnio de Deus, aquilo que espera a humanidade até o desfecho de sua história. Então, reparem, será todo um capítulo em que não se falará de selo. É um preâmbulo, por assim dizer. É um prelúdio do último selo. E o último selo vai provocar uma expectativa tão grande que vai provocar meia hora de silêncio no céu. Dê uma olhada no primeiro versículo do capítulo 8. Vamos começar agora o capítulo 7. Mas dê uma olhada no primeiro versículo do capítulo 8. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Aí vai começar uma outra etapa, a etapa das trombetas. 7 selos preparam 7 trombetas. Significam o que, Dom José, as 7 trombetas? Deixemos isso para o capítulo 8. Então, somente para inserir o capítulo 7 nessa dinâmica. O capítulo 7, por assim dizer, faz com que a igreja afirme: já sabemos qual é praticamente todo o plano de Deus para a história da humanidade. Mas falta um quê? Falta a última coisa, o arremate. E esse arremate vai provocar espanto, expectativa, silêncio, perplexidade, ansiosidade em todo o céu. Silêncio no céu por meia hora. Por meia hora. Começamos assim o capítulo 7. Versículo 1. Depois disso, isto é, depois da abertura dos 6 selos, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Começa assim o capítulo 7. 4 anjos. Essas personagens já foram citadas. Os anjos são os mensageiros de Deus quando eles atuam junto aos homens.
mas também são executores das ordens de Deus. A carta aos Hebreus tem uma definição muito bonita dos anjos. Todos nós, durante o tempo do catecismo, aprendemos a memorizar o que são os anjos. São seres espirituais, criados por Deus para servi-lo, amá-lo e adorá-lo. Essa é a definição clássica que todos nós aprendemos no catecismo. Mas a carta aos Hebreus tem uma definição, que podemos dizer assim, dos anjos, que eu queria que todos vocês cravassem os olhos nessa definição. É o último versículo do capítulo 1. Leiamos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Olha que definição bonita de anjos. Eu repito. São espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Quatro anjos. Eles se conservam em pé. Atenção, os anjos são espíritos, mas espíritos que, pela graça de Deus, por uma especial permissão de Deus, podem, em alguns momentos, se materializar. É lógico que um espírito não pode se conservar em pé. Em pé supõe materialidade. E matéria supõe as três dimensões: altura, largura, comprimento. Aqui, lembrem-se, nós estamos no contexto de um êxtase, de uma visão do visionário, do vidente, São João, apóstolo e evangelista. Se ele não visse os anjos, ele não poderia colocar por si. Deus permitiu que esses anjos se materializassem. Essa prerrogativa é uma especial concessão de Deus. Ordinariamente, os anjos são invisíveis. Os nossos anjos da guarda, os querubins, os serafins, os tronos, as potestades, as dominações, os arcanjos, não é? As forças, etc., toda a hierarquia angélica, os anjos são espirituais. Tanto os anjos maus podem se materializar, quanto os anjos bons podem se materializar. O livro de Tobias é um exemplo clássico. Rafael se materializou e acompanhou Tobias ao longo de toda a sua demorada viagem, a pedido do seu pai, à casa de um parente para cobrar uma dívida. Portanto, atenção, conservavam-se em pé. Deve ser entendida essa expressão à luz do que eu acabei de falar. A expressão quatro cantos da terra, para quem sabe hoje que a terra é redonda, ou pelo menos alaranjada, não é redonda exatamente, mas é redonda, vamos chamá-la de redonda. Soaria como uma piada, mas lembremos-nos de algumas coisas. A visão cosmológica do mundo antigo é bem diferente da nossa. E o homem antigo pensava que a Terra não era uma realidade redonda, mas quadrada, que tinha quatro cantos. Ela era sustentada por colunas. Embaixo havia o Hades, a mansão dos mortos. Era uma visão da Terra e do espaço bem diferente da nossa. Mas é lógico que nós não é descontamos, mas é preciso inserir a palavra de Deus no horizonte de compreensão limitado do mundo bíblico, do autor sagrado, que é um homem contextualizado
Um homem que pensa segundo a sua época. Detendo os 4 ventos da terra. Então, nessa visão, a terra sendo quadrada, havia ventos que vinham do norte, do sul, do leste e do oeste. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Primeiro, segurando os 4 ventos. Os ventos são criaturas de Deus. E Deus pode perfeitamente confiar aos seus emissários, aos seus mensageiros, aos seus servos, os anjos, a prerrogativa de dominar os ventos, de direcioná-los, de torná-los mais enfurecidos e assim por diante. Todos vocês sabem, na mitologia grega, quem é o Deus responsável pelos mares e pelas tempestades dos mares? Não sei se Netuno ou é Poseidon, é um desses 2 cidadãos aí. Pois é. Então, na mitologia grega, os ventos que provocavam maremotos, tempestades nos mares, etc., isso era prerrogativa desses 2 deuses. No mundo bíblico, não. Deus é o responsável, Deus é o autor, Deus é o Senhor de todos os fenômenos da natureza. E aqui, ele delega aos seus emissários, aos seus mensageiros, aos seus servos, essa prerrogativa de deter os 4 ventos. 4 ventos, isto é, os ventos ou o vento que vem de todas as direções. Como se eles estivessem segurando cães ferozes. Os anjos detêm as forças da destruição que querem arrasar completamente a terra à maneira de um ciclone. Então o Senhor determina, a terra não vai ser destruída por eles, vocês detenham os ventos. É uma ideia, como nós vamos ver em Jeremias e em Daniel, que não é nova. São João, apóstolo e evangelista, autor do Apocalipse, era um exímio conhecedor de textos da escritura do seu tempo, isto é, o Antigo Testamento. Vejamos Jeremias 49, 36. Mandarei vir sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e esses ventos os dispersarei. Não haverá nação onde não cheguem fugitivos de Elão, uma nação inimiga de Israel. Uma desgraça que é anunciada contra esse povo que ameaçava Israel. Daniel, capítulo 7, de 2 a 3, assim se manifestou. Via do transcurso de minha visão noturna os 4 ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar. Surgiram das águas 4 grandes animais diferentes uns dos outros. A visão de São João, ela não traz em absoluto uma total novidade. Deus quis que o que João visse tivesse uma certa relação com profecias, com oráculos, com expressões já contidas no Antigo Testamento. Mas isso também nos ajuda a compreender a unidade das 2 Escrituras. O que São João viu, de certa forma, já fora profetizado, já estava anunciado nos oráculos 400, 500, 300, 200 anos antes de ele ter nascido. Próximo. Versículo 2. Vi ainda outro anjo subir do Oriente. É uma 5ª personagem. Aqueles 4 são responsáveis pelos ventos. Agora entra em cena um 5º anjo. Trazia o selo de Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo, vamos ver o que é que ele vai dizer no próximo versículo. O anjo que subia do Oriente, o oriental, e aqui não falo apenas de quem mora no Médio Oriente, Egito, Líbano, Jordânia, Israel, Síria, mas em todo o Oriente, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, etc., eles têm uma mentalidade comum no que diz respeito ao Sol.
não somente as religiões reveladas, islamismo, cristianismo e judaísmo, mas as outras religiões também, eles têm o lugar onde o sol nasce como uma referência. A referência de onde desponta Deus, de onde Deus começará a agir, ou a partir de onde Deus exerce o seu poder. Tanto é verdade, no caso dos islâmicos, que toda mesquita, ao ser construída, precisa ser direcionada a Meca. E os muçulmanos, ao fazerem as suas 5 orações, com todo aquele rito de se ajoelhar, como no templo de Jesus, Jesus se ajoelhava exatamente como os islâmicos se ajoelham hoje nas mesquitas, ou fora das mesquitas, voltados para o Oriente, voltados para o lugar onde o sol nasce. Meca e Medina, cidades sagradas, Jerusalém também é para os islâmicos, são cidades voltadas para o Oriente, voltadas para Meca, voltadas para a cidade sagrada do Islã. Mas os judeus também. Os cristãos chamam o sol, não o sol astro de quinta grandeza, mas o próprio Jesus Cristo, que é o sol nascente, é a estrela da manhã, expressão usada pelo Apocalipse acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles não rezam somente voltados para o Oriente, como fazem certos segmentos judeus voltados para Jerusalém, e os islâmicos todos, sem exceção. Porque para nós, Jesus Cristo é o verdadeiro sol. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E também, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, para nós, não é necessário, não é exigido que ao fazermos a oração, nós nos voltemos para o Oriente. Porque o nosso sol é Jesus Cristo. Está claro? Jesus Cristo ressuscitado, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, que está conosco presente na força do seu Espírito em todos os lugares da terra. Por isso, o seu rezo voltado para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o cristianismo, isso é irrelevante. Não existe uma norma da Igreja Católica obrigando os bispos e os bispos obrigando os padres a construírem igrejas voltadas para o Oriente. Absolutamente não. Porque o nosso sol é Jesus Cristo. E ele despontou do túmulo vazio. Essa é a referência. Muito bem. O anjo que subia do Oriente, promessa de salvação, pois surge o sol nascente, onde a esperança dos judeus supunha estar o paraíso do fim dos tempos. Lembrem-se, São João é apóstolo, é cristão, mas é judeu também. E um judeu da última hora, vamos dizer assim, é um judeu que herdou essa mentalidade, que ainda vigorava no cristianismo que era ainda incipiente, estava ainda nascendo, estava sendo gerado, estava crescendo, não era uma maioria, nem no mundo grego, nem no mundo judeu. Então, nesse sentido, a visão se compreende perfeitamente. Lógico que tudo que diz respeito ao sol, nós vamos entender como um significado da pessoa do Cristo que brilha no céu e em todo o universo. O selo do Deus vivo, marca com a qual deve assinalar os eleitos antes que se inicie uma nova tribulação. Selo, os 6 selos que já foram abertos são diferentes do selo que esse anjo traz consigo. Porque os selos do capítulo 6 se referem ao segredo que é dado a conhecer. Já esse selo aqui, que não é o último selo que vai ser aberto, esse só vai ser aberto no capítulo 8º, é uma marca que vai ser impressa nos eleitos, naqueles que pertencem a Cristo. Isto é,
A tribulação vai acontecer. Mas os eleitos serão selados, serão marcados. E essa marca, ela vai identificar aqueles que pertencem a Cristo, de sorte que esses não vão perecer durante a tribulação. Por falar nisso, para nós compreendermos esse selo, nós temos que voltar no tempo. Nós temos que voltar 2.500 anos antes de São João, apóstolo e evangelista. Exatamente no livro do Êxodo. O que foi que o Senhor Deus determinou? Vocês vão responder brincando. O que o Senhor Deus determinou aos hebreus na noite da Páscoa? Viria um anjo exterminador. Esse anjo passaria por todas as casas do Egito. Porém, se a casa dos hebreus tivessem um sinal no dintel, ou seja, dintel como se chama? O alpendre. Essa parte. É o alpendre. Umbral. Se tivesse um sinal, o anjo exterminador não entraria e, lógico, não mataria o primogênito, o filho mais velho daquela casa. As casas que tivessem esse sinal, elas não seriam visitadas pelo anjo exterminador. As outras sim. Que sinal foi esse? Tal. Não, o tal eu vou citar daqui a pouco. O tal é do livro o sangue de um cordeiro sem mancha que devia ser imolado. A carne desse animal deveria ser comida com ervas amargas e pão sem fermento. Mas o sangue deveria ser aspergido no umbral. Muito bem. Isso na ação litúrgica do Senhor, na sexta-feira da paixão, eu expliquei a analogia do sangue, a marca do sangue no umbral, no tempo do Êxodo, e o sangue de Jesus derramado na cruz. Uma ligação profunda. O cordeiro sem mancha, o cordeiro que foi imolado, a marca que identifica que aquela casa, aquele coração, aquela existência pertence ao Senhor. É o sangue de Jesus que lavou aquela criatura e ela se tornou filha de Deus, filha do Pai na força do Espírito. É uma nova criatura. Pois bem, então, esse selo, essa marca, ela tem as suas origens, ela tem a sua fonte lá no livro de Ezequiel, capítulo 9. Não por acaso é um capítulo que anuncia o castigo que vai se abater sobre Jerusalém. Depois ouvi gritar com voz forte: aproximai-vos, vós, os guardas da cidade, trazendo cada um de vós um instrumento de destruição. Surgiram então do pórtico superior que olha para o norte 6 homens, trazendo cada um na mão um instrumento de destruição. Encontrava-se no meio deles um personagem vestido de linho, trazendo à cintura um tinteiro de pé de escriba. Entraram para se colocar de pé ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim onde repousava até a soleira do templo. Chamou o Senhor o homem vestido de linho, que trazia à cintura os instrumentos de escriba, e lhe disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Esses vão escapar do castigo. Versículo 6. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos, até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Então temos 2 precedentes no Antigo Testamento. No tempo de Moisés, o sinal no dintel, no umbral, o sangue. O sinal que preserva quem está dentro daquela casa da destruição. E aqui o tal, a tradução literal é tal. O tal é a letra grega que se parece com o nosso T, que é símbolo da cruz. A cruz é em forma de T. Muito bem. Então, isso é importante para nós compreendermos, porque esse anjo vai trazendo um selo.
Caríssimos, vejamos agora que selo é esse. Continue. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. É um anjo que tem um selo, que se dirige aos 4 anjos, dos 4 cantos da terra, que estão domando, que estão contendo os 4 ventos, dos 4 cantos da terra. Vocês não vão danificar a criação, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. O que significa isso? Marcar a fronte dos servos significa que eles pertencem e integram a casta dos eleitos, dos escolhidos por Deus. Estão protegidos. Deus promete proteger os seus diante dessa tribulação que está para se abater sobre a terra. A partir desse momento, começam as divagações. Primeiro, que selo é esse? É na testa, materialmente falando? É em outra parte do corpo? É um sinal visível? Vamos dar uma dica com o Evangelho segundo João daqui a pouco. O texto se inspira em Ezequiel 9, de 2 a 7. Já falamos do tal, já falamos da cruz. Jerusalém vai ser destruída, poucas pessoas vão escapar. Apenas aquelas que estiverem com uma marca na fronte, um tal, uma cruz. Com esta atividade simbólica do anjo, Deus não está prometendo aos seus que serão preservados da tempestade, mas que nela e através dela serão salvos. Portanto, aqui eu devo dizer com muito cuidado para quem pensa que porque está assinalado por esse selo que vamos citar daqui a pouco, João 17,15, que nós estaremos livres de roubo, de assalto, de um acidente, de uma morte horrível, da patifaria dos outros, de um assassinato. Não é isso que a palavra de Deus promete. A palavra de Deus diz que em tudo isso nós seremos salvos. A promessa aqui não é de não sofrer. Quem é cristão sofre como todo mundo. Quem é cristão adoece, quem é cristão é perseguido, quem é cristão é vitimado pela maldade das pessoas. Somos seres humanos iguais a todos os outros e pelo simples fato de convivermos com os demais, estamos sujeitos a todo tipo de perversidade dos seres humanos. A palavra de Deus promete que em tudo isso nós seremos salvos. Agora vamos explicar que sinal é esse. O que é que os anjos vão impregnar naqueles que pertencem a Deus? Qual é o sinal distintivo que leva Deus e as pessoas a identificarem: esse pertence a Deus? Olha o sinal. Não peço, é Jesus rezando na oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Estamos no mundo. O sinal que identifica nós não pertencemos ao mundo, nós somos os eleitos, é a nossa conduta. Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Esse é o sinal. Não tem nada de chip, não tem nada de tatuagem, não tem nada de... Essa cruz, por favor, é uma obrigação que o bispo tem que carregar consigo. Mas eu posso andar excepcionalmente sem a cruz. O que identifica o cristão é isto: está no mundo, não foi tirado do mundo, mas é preservado do maligno, pela sua santidade, pelo brilho
pelo fulgor de sua conduta, dos seus pensamentos, de suas palavras, de suas atitudes, dos seus planos, dos seus projetos, dos seus relacionamentos, da sua família, daquilo que ele fala, daquilo que ele revela quando caminha, quando anda, quando se diverte, enfim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Próximo. Versículo 4. Portanto, a finalidade, o papel desse anjo é dizer: eu vou assinalar todos aqueles que pertencem ao Senhor. Esse vai ser o sinal destituído. Que a morte vai ceifar a existência terrena deles, vai. Como vai ceifar a vida de todos os que pertencem ao demônio? Aqueles que não querem ser preservados pelo demônio. Mas a questão não é sofrer ou não sofrer. A identificação, a distinção entre os que pertencem a Jesus e os que pertencem ao maligno está no âmbito da conduta. Está no âmbito do seu pensar, do seu querer, do seu agir, do seu falar. Isso é que o distingue. E aqui para nós não é muito difícil identificar quem é de Deus, quem caminha na verdade, quem tem o dom do discernimento, ou quem o suplica, sabe que recebe e é capaz de distinguir. Não precisa muito tempo não. Pode se enganar, porque o ser humano é hábil na arte de enganar, de representar, de teatralizar, etc. Mas a árvore, disse Jesus, se conhece pelos frutos. Aí está o sinal. Esse é de Deus, por ser verdadeiro, por ser honesto, por ser decente, por ser fiel, por ter caráter, por ter virtudes, a fé, a esperança, a caridade e tantas outras virtudes menores, mas também virtudes que integram o patrimônio revelado. Ouvi então o número dos assinalados, 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Ouvi? Alguém falou? Provavelmente. Quem falou? Não sabemos. O anjo que aparece com o selo, talvez tenha sido ele quem informou, ou quem gritou, quem bradou. Ouvi. Não é dito quem. O número dos assinalados, dos eleitos, daqueles que pertencem a Deus. Agora, é preciso voltarmos ao início do livro do Apocalipse para recordarmos aquela palavrinha que está no capítulo 1, versículo 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro, etc. Simbolismo. Vamos recordar alguns números que são particularmente caros ao autor do livro do Apocalipse, isto é, os números que aparecem com muita frequência. Vamos citar alguns. 7, 3, 4, 8 selos, 4 cavaleiros, 4 cavalos, 7 selos, 7 igrejas do Apocalipse. E agora, 12. E não somente 12, mas também 1000. Se 12 é número sagrado, porque evoca a ideia de totalidade de um povo, no Antigo Testamento, e a totalidade do novo povo, Novo Testamento, 1000 é número simbólico que evoca multidão, grande quantidade de pessoas. Portanto, simbolismo. A prova de que o número 144 mil é um número simbólico está no versículo 9, que não vamos analisar hoje. Hoje vamos até o versículo 8. O versículo 9 diz: eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. E a prova de que essa multidão não pertence apenas a Israel, porque vamos citar agora 12 tribos
Israel, está no versículo 9. De toda nação, tribo, povo e língua. Por isso, nada nos autoriza a dizer que no céu estão apenas israelitas. Essa seria uma interpretação equivocada. 12 tribos de Israel, sem dúvida alguma. E as tribos serão citadas daqui a pouco. Mas estamos diante de um simbolismo. O versículo 9, 5 versículos depois, desautoriza essa interpretação literal, digamos assim, ingênua, infantil, daquele protestante lá da minha terra, Alagoas, que, insistindo, membro de uma seita, que interpreta esse número ao pé da letra, o número dos eleitos é só 144 mil, porque a Bíblia diz e a Bíblia não erra. Certo, a Bíblia diz. Também a Bíblia não erra. O problema é a interpretação que você dá a esse número. Aí eu perguntei para o fulano, quantos membros da sua denominação tem no Brasil? Ah, nós somos 500 mil. Puxa, 500 mil, só 144 vão se salvar? Então temos aqui 356 mil que vão para o inferno. E o senhor pode ser um deles. É lógico que ele não gostou da suposição e acabou o diálogo ali mesmo. Mas é uma pessoa até por favor. 144 mil. É o número simbólico, Apocalipse 1,19. Por favor, memorizem esse versículo. Simbolismo. Simbolismo de imagens, simbolismo de feras, simbolismo de números, simbolismo também de fenômenos que acontecem no céu e também entre os homens, não é? Pragas, gafanhotos e assim por diante, não é? Simbolismo, número simbólico. 144 mil é o produto do quadrado do número da perfeição, 12. 12 é número perfeito, o número de meses de um ano. Em qualquer calendário que você buscar na história da humanidade, havia 12 divisões. É verdade que em determinados calendários, um mês tinha 10 dias, outro tinha 50 dias, enfim. Não há essa, digamos assim, essa adequação do calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório, que foi ele quem estipulou esse nosso calendário no Ocidente, que vigora até hoje, mas sempre 12. O ciclo que fecha a volta da Terra sobre o Sol. Já 30 é a viagem que a Lua faz ao redor da Terra. Então nós temos 30 para a Terra, 4 fases da Lua, cheia, nova, quarta crescente e quarta minguante, não é? 30 dias, e 364 dias e 6 horas, se não me engano. E aí, para completar e 4 horas, 364 dias e 6 horas, 6 horas, é verdade. E aí completa com um ano, um dia, no mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, para completar o ano chamado ano bissexto. Mais ou menos assim, não é? Então sempre 12. 12 é um número universalmente aceito em todos os calendários para determinar os números de dias de um ano. E também 12 é um número escolhido por Deus para as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Jesus não escolheu 12 por acaso, ele está na linha da continuidade do antigo povo de Deus. A igreja é o novo povo de Deus, é o novo Israel. Então é o quadrado do número da perfeição, 12 vezes 12, multiplicado pelo número simbólico da multidão, 1000. Significa que foi atingido o número total dos eleitos e que estes formam uma imensa multidão. Dom José, esse número já foi concluído? Resposta, atenção. No coração de Deus já. Deus não sabe de tudo. Deus não conhece o passado, o presente e o futuro. Deus já sabe
quantas pessoas ainda vão nascer? Quantas pessoas ainda virão a este mundo? E dessas, ele já sabe quantas serão condenadas, não pelo querer dele, e quantas irão para o céu. No coração de Deus, na ciência de Deus, na ciência infinita de Deus, esse número já está determinado antes da criação do mundo. Porém, na história dos homens não. Porque a moça que entrou em trabalho de parto e se internou no hospital e vai dar à luz, a criança ainda não nasceu. E se o mundo não acabar nos próximos 10 ou 15 ou 20 anos, milhões e milhões de pessoas vão nascer. Estima-se que 30 mil pessoas por segundo nascem no mundo. Nascem, é pouco. Se nós considerarmos um horizonte de 7 bilhões e tantos milhões de pessoas, e também se considerarmos que mais ou menos esse tanto, talvez um pouco menos, porque a taxa de natalidade do planeta Terra, sempre nos últimos, desde quando se teve uma estatística plausível, verossímil, passou a ser divulgada anualmente. Hoje nós sabemos isso pelo site da ONU e outros sites também, 30 mil pessoas por segundo nascem, 28 mil ou 29 mil por segundo morrem, e aí nós temos uma humanidade que cresce vertiginosamente no número de fiéis. Pois bem, então não terminou ainda, porque muita gente ainda vai nascer. Até o dia que nosso Senhor Jesus Cristo determinar, não quero mais ninguém, chegou a hora de arrematar a história dos homens. Muito bem, então, espero que tenha ficado claro o significado de 144 mil. Agora, eu pedi a vocês, antes de começarmos o nosso encontro, que deixassem marcado aí o capítulo 49 do livro do Gênesis. Esse capítulo trata da despedida do velho Jacó, que depois de ter lutado com o anjo, teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Jacó chama os seus filhos. Todos eles se reúnem perto do velho moribundo, já está morrendo. E conforme o costume da época, o pai está se ultimando, chama todos os filhos para as últimas palavras, a última bênção, as últimas recomendações, etc, etc. O que temos aqui no capítulo 49 é uma profecia. A profecia mais importante, evidentemente, qual é? O filho patriarca dos 12, a quem o velho Jacó Israel vai dirigir a profecia mais importante, seja para judeus, seja para cristãos, Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá nem é o mais velho, nem é o mais novo. Judá, o mais velho, atenção, quem é o mais velho? Versículo 3, Rúben. Quem é o mais novo? Não, Benjamim. Ó, Gênesis, dona Cidinha. Gênesis capítulo 49. José não aparece, atenção, senão no versículo 22. José nem é o mais velho, nem é o mais novo. Como Judá nem é o mais velho, nem é o mais novo. Qual é a posição de Judá aqui? Judá está em primeiro, segundo, terceiro. Judá é o quarto. Primeiro Rúben, depois, versículo 5, Simeão e Levi, depois Judá. Ok? Muito bem. José está lá no ponta de rama, mas não é o caçula. O caçula é Benjamim. Muito bem. Então vejam a ordem do capítulo 49. Jacó, o velho Jacó, Israel, começa a dirigir palavras a todos os seus filhos, começando do mais velho, Rúben, o mais velho. Agora deem uma olhada no Apocalipse. Quem é o primeiro citado? Não é o mais velho, não é o mais novo, é Judá.
Dom José, isso tem uma importância enorme, enorme. Dê uma olhada no Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, e você vai entender por que no elenco das 12 tribos, no Apocalipse, Judá vem em primeiro lugar. Porque Jesus é chamado leão da tribo de Judá. É por causa de Jesus. Jesus, segundo a carne, não veio senão da tribo de Judá. E a tribo de Judá é a tribo que deu todos os reis de Israel. Todos. Todos. Jesus é, segundo a carne, judeu da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Vamos ler Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos me falou: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou meio de abrir o livro e os 7 selos. Pule agora para o capítulo 7. Capítulo 7. De novo, vamos retomar o versículo 4 e vamos seguir avante. Ouvi então o número dos assinalados, 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Depois vem Rúben, que é o mais velho. O mais velho vem em segundo lugar. Da tribo de Rúben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azé, 12 mil. Da tribo de Neftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, grave o versículo 6. Porque aqui temos um adorável intruso. Um adorável intruso. E ele vai substituir um dos filhos citados em Gênesis 49, que não foi citado aqui, e certamente vocês vão descobrir para ganhar uma passagem ida e volta para a França, a pé, evidentemente. Se vocês descobrirem quem foi esse dos 12 patriarcas que não foi citado, foi excluído. E depois, por que foi excluído? E no lugar dele foi colocado Manassés. Versículo 7. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zabulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, o caçula, 12 mil. Agora vocês vão confrontar Gênesis 49 com Apocalipse 7, para descobrir quem foi dos 12 filhos o excluído. Confrontem Gênesis 49. Não, Judá foi citado, minha filha. Judá foi citado, foi o primeiro. José foi citado no versículo 8. Foi Dan? Dan. Matou a charada? Dan. Fala que será como uma cobra. Pronto. Já vamos matar a charada. O começo da explicação está na própria profecia. Gênesis 49. Gênesis 49. Versículo 16 e versículo 17. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Mas o que foi que Dan fez de tão grave que levou São João a excluir esse coitadinho? Ele fez coisas graves. A primeira delas está no livro dos Juízes, que eu pedi para vocês marcarem, lá no capítulo 18. No capítulo 18 do livro dos Juízes. Não vamos fazer a leitura agora, não vamos fazer a leitura agora, mas em poucas palavras, eu vou dizer para vocês: a tribo de Dan invade uma região que pertencia a um povo pacífico. Só que esse povo adorava um ídolo. Dan então
os integrantes, os guerreiros da tribo de Dan, invadem essa terra, levam o sacerdote que cultuava e realizava cerimônias para esse Deus, levou esse sacerdote, levou o ídolo, a estátua, que representava o Deus deles, e levou para a sua terra e passou a adorar esse Deus. Reparem o finalzinho do capítulo 18 dos Juízes, a partir do versículo 27. Desse modo tomaram os danitas a obra que Micas tinha feito, juntamente com seu sacerdote, atacaram então Lais, um povo pacífico e seguro, passaram ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem a salvasse, porque estava longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém. Esta cidade estava situada no vale pertencente a Bet-Hur. Os danitas reedificaram a cidade e habitaram, chamando-a cidade de Dan, nome de seu pai, que tinha nascido de Israel, a cidade chamada primitivamente Lais. E erigiram em seguida o ídolo. Olha aqui o problema. Dan foi uma tribo que apostatou, que trocou o Deus de Israel por um ídolo. Mas não é só isso. Vamos agora ao primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. O cisma das 10 tribos de Israel, até a morte de Salomão, filho de Davi. Israel era uma confederação de tribos, era um reino unido. Um reino unido. Todas as tribos eram unidas em torno do rei que residia em Jerusalém. Ocorre que Salomão teve muitos filhos. O mais velho, Roboão, que tinha vários irmãos. O segundo, na linha da sucessão, era Jeroboão. Jeroboão, irmão de Roboão. Jeroboão, desde cedo, passou a nutrir ódio pelo irmão. Tão logo o seu pai morreu, Jeroboão conseguiu convencer os chefes de 10 tribos a se separarem da tribo de Judá, no sul. E houve o cisma. Jeroboão, então, da Samaria para cima, fez o reino do norte, o reino de Israel. Então Israel ficou uma nação dividida, 2 reinos. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Jeroboão, espertamente, para impedir que o povo fosse adorar a Deus no único templo feito pelo seu pai, Salomão, o que foi que ele fez? Construiu 2 templos, um em Dan e outro em Betel. Dan, a tribo que apostatou, a tribo idólatra. Leia, por favor, versículos de 29 a 30. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Que bezerro, Dom José? Leia o versículo 28. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus retirou do Egito. E pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Entenderam? Porque São João excluiu Dan e colocou no lugar um dos filhos de José, aquele que foi para o Egito vendido como escravo. Um dos filhos de José, Manassés. Manassés não está na relação. Manassés é neto de Jacó, também chamado de Israel. O neto de Israel, no caso o sobrinho de Dan, vai substituir na relação o seu tio, porque Dan foi excluído. Nação idólatra. Muito bem. Então chegamos ao versículo 8. A partir do nosso próximo encontro,
nós vamos dar continuidade, Apocalipse capítulo 7, versículos de 9 até 16. Certamente, no encontro que vem, nós terminaremos esse capítulo. Boa noite.